Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, bom estarmos aqui para falar da palavra do Senhor, palavra viva e eficaz, que vem de encontro às nossas necessidades físicas e espirituais. Eu sempre digo isso porque é uma realidade. E hoje eu quero falar então, continuando na Escola Bíblica Dominical, na nossa revista, e o tema hoje é a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Meus irmãos, denominações, nós temos várias igrejas, e isso é interessante até certo ponto. Desde que não tenha heresia nos ensinamentos dessas igrejas, é interessante. Por quê? Porque são várias igrejas, vários tipos, várias denominações em si, que de alguma forma alguém vai se encaixar nela, alguém vai achar melhor porque ali o ambiente é dessa forma ou de outra forma, alguém vai achar melhor porque gosta mais da voz e daquela pregação daquele pastor. Enfim, isso pode acontecer? Pode, mas eu estou trazendo aqui na revista da EBD, e o nosso tema aqui então, identidade pentecostal, e eu posso então falar isso com uma certa propriedade porque eu sou assembleano, e assembleano então dentro dessa denominação realmente há essa identidade pentecostal. Isso vem da onde? Isso vem da Bíblia, meu irmão. Pentecostal. Tem gente que fala aí, né, sapatinho de fogo, fogo puro. Isso vem da onde? Vem da Bíblia, e nós vamos contextualizar isso aqui. Atos dos Apóstolos, eu costumo dizer que são os atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos, mas é o livro de Atos. Então, no capítulo 2, que fala sobre a descida, né, que fala sobre a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E aí, então, nós vamos contextualizar isso aqui e depois eu vou para outro versículo. Atos capítulo 2, versículo 1, diz assim, ó: cumprindo-se o dia de Pentecostes. Então, Jesus Cristo, quando ele foi ao céu, ele falou assim: volta, fica lá, porque eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador, e vai descer sobre vocês. Então, os discípulos, né, cumpriram isso. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então estavam no mesmo ambiente, no mesmo lugar, no templo, reunidos, aguardando o Pentecostes. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então vamos lá, então no dia de Pentecostes, por isso que a gente tem essa identidade pentecostal, porque o Espírito Santo, assim como no dia de Pentecostes, ele veio, encheu toda a casa, encheu a vida deles com línguas estranhas, como de fogos, pousaram sobre cada um deles, foram cheios do Espírito Santo. Assim nós entendemos que acontece conosco hoje, da mesma forma como somos batizados com o Espírito Santo, ou quando sentimos realmente a presença do Espírito Santo no culto, numa reunião de família, em algum lugar qual que você esteja orando, buscando, enfim, sentimos a presença do Espírito Santo, e o Espírito Santo vem como um revestimento. Sabe o que é isso? Revestimento é mais uma vestimenta naquela vestimenta que você já tem. É um revestimento que vem do alto. Então o Espírito Santo vem para nos ajudar, para nos fortalecer e para nos revestir, para nos trazer ousadia, graça, intrepidez, para que nós venhamos cumprir a missão da igreja. Por isso que no dia de Pentecostes, logo depois, então, Pedro apregoou a palavra. Até então estavam temerosos, porque o mestre tinha morrido, mas ressuscitou. E eles estavam com medo, mas aí dali, com o revestimento do Espírito Santo, eles então foram e apregoaram a palavra. Só 3.000 almas, hein? Na primeira pregação de Pedro, depois do dia de Pentecostes, se achegaram até o Evangelho. Então, para isso que o Espírito Santo está aqui, para nos ajudar como igreja a cumprirmos a missão que a igreja tem. E nós, quando estamos revestidos, então, nós temos algumas evidências desse Espírito Santo na nossa vida. Tem o falar em línguas. Deixa eu falar algo para você. Nós temos outras línguas, não é? Nós estamos aqui no Brasil, nós falamos português, e às vezes a pessoa estuda o inglês, estuda o alemão, estuda, enfim, outras línguas,
para que ela possa chegar naquele território, naquele país e conseguir ter comunicação. Meu irmão, minha irmã, aprenda a língua do céu. Já vai aprendendo já. E essa aí não tem cursinho preparatório ou algum cursinho para fazer você aprender, não. Essa aí é através de Jesus Cristo, aceitando Ele como o único suficiente Salvador, e o Espírito Santo fazendo a boa obra que Ele está fazendo na minha vida e que vai querer fazer na sua vida também, e a gente é batizado com o Espírito Santo e a gente fala em outras línguas. Isso é línguas do céu, meu irmão. Línguas estranhas. Essa língua é a comunicação com o céu. Então é muito bom quando a gente entende que está na caminhada cristã e a gente então fala assim, eu quero aprender a língua do céu, que os anjos falam lá, eu quero aprender aqui, e isso através do Espírito Santo você consegue. Nós, como pentecostais que somos, nós sabemos que às vezes tem alguém é usado em profecia e fala em línguas e alguém interpreta, e a gente sabe que essas coisas, quando acontece realmente, quando vem do céu, vem de Deus, se fala e as coisas acontecem, se encaixam. Aquilo que foi dito, que foi trazido ali como um alerta para a igreja, de certa forma acontece. Por quê? Porque vem do céu, foi uma revelação, foi uma interpretação de línguas estranhas. Então nós entendemos isso, nós povos pentecostais, nós somos pentecostais por causa do dia de Pentecoste, por causa da descida do Espírito Santo. Nós entendemos que o Espírito Santo está aqui e tem liberdade de agir sobre a nossa igreja, sobre a nossa vida. Eu peço todos os dias que o Espírito Santo me dê a direção de cada dia, eu preciso disso. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo está adornando a igreja, a noiva de Cristo. Então eu quero ser adornado pelo Espírito Santo. Então falar em línguas, ser cheio do Espírito Santo, ser revestido com essa vestimenta. Mas para eu finalizar aqui, eu não poderia deixar de trazer um versículo que está lá no Antigo Testamento, mas tem a ver com essa situação aqui, porque o Espírito Santo se diz aqui que é como fogo consumidor. Então olha só, Levítico capítulo 6, versículo 12, diz assim: o fogo sempre se conservará aceso sobre o altar, não se apagará. Como é que eu posso fazer então para que ele possa sempre permanecer aceso, esse Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a tua vida? Levítico 6, 12 diz então o que eu devo fazer. Aí diz assim, cada manhã o sacerdote acenderá a lenha nele. Então, como que eu vou manter esse altar aceso? A cada manhã, todo dia, o sacerdote acenderá a lenha nele, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então, a cada manhã, no contexto aqui de Levítico 6, também diz que ele retirará as cinzas deste altar. Então, a cada manhã o sacerdote ia lá, retirava a cinza, colocava a lenha nova, colocava fogo novo, e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Eu tenho que manter essa chama acesa do Espírito Santo sobre a minha vida. Como? A cada manhã, trazendo a presença dele para a minha vida. Eu sou pentecostal porque eu acredito no Espírito Santo e acredito no dia de Pentecoste e acredito que o Espírito Santo está sobre a minha vida, me direcionando, está sobre o meu ser, o meu coração, a minha mente, as minhas emoções, os meus sentimentos, a minha vontade, para que eu possa fazer aquilo que está de acordo com o céu. Eu falo em outras línguas, por quê? Porque eu entendo e compreendo que é a língua do céu, línguas estranhas, então já tem essa comunicação. Então, cabe a mim, cabe a você, a deixarmos o Espírito Santo cumprir a missão dele, a deixarmos o Espírito Santo fazer parte da nossa vida, nos encher, assim como no dia de Pentecoste, assim como eu li em Levítico, a cada manhã, retirar a cinza, colocar a lenha nova, colocar fogo e deixar o fogo arder continuamente sobre a minha vida e sobre a tua vida. Precisamos disso. Então, não permita que a sutileza desse enfraquecimento na identidade pentecostal venha sobre a tua vida. Às vezes nós ouvimos por aí, né? Não vale a pena, é muita gritaria, Pode até ser que às vezes alguns acabam ultrapassando um limite, mas coisa boa é quando nós sentimos a presença do Espírito Santo,
Quem já sentiu entende do que eu estou falando. E a gente pode entender e compreender que Ele vem sobre a nossa vida e aí a gente chora, mas um choro de alegria e a gente sente a unção, o poder e a graça. Nós estamos sendo revestidos e isso nos dá ousadia e intrepidez. Somos batizados com o Espírito Santo, isso nos renova a nossa força, nos dá um ânimo novo para que a gente possa continuar prosseguindo para o alvo. Que isso seja uma realidade sobre a tua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.